Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula eu vou te ensinar a resolver a equação completa de segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, através da soma das raízes e da diferença das raízes. Preste atenção, é uma coisa bastante simples, veja aí. A soma das raízes, uma relação bem conhecida, é o oposto de b dividido por a. E a diferença das raízes, uma relação não tão conhecida, a diferença das raízes, x1 menos x2, d de diferença, tá? É raiz de delta dividido por a. Você vai calcular delta. b ao quadrado menos 4ac, lembra? Dividido por a. Você então calcula S e D, ou seja, a soma e a diferença, e monta o sistema simples de primeiro grau. Olha que sisteminha simples de primeiro grau. x1 mais x2, ou seja, a soma das raízes é o valor S que você calculou, e x1 menos x2, a diferença das raízes é o valor D que você calculou. Esse sistemazinho simples ele é resolvido. O método mais prático aqui é a adição, é a soma das equações. Por quê? Porque você vai somar x2 menos x2, vai cancelar x2, vai dar zero x2. Vai zerar essa variável x2. Aí você pode calcular x1, depois substituir na primeira equação, que é mais prática, e acha a segunda raiz. Então, veja bem o que eu escrevi aí. Como é que você faz então? Somar as equações e calcular x1 e x2. Veja como é fácil. A equação x ao quadrado mais 7x menos 18 igual a zero. A soma das raízes é o oposto de b sobre a. O oposto de 7 menos 7 dividido por 1 menos 7. Porque o a é 1, né? E a diferença das raízes? A diferença das raízes é raiz de delta sobre a. Raiz de delta, então vamos lá, raiz de delta, b ao quadrado, 7 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 18, dividido por a, o a é 1. Então fica raiz de 7 ao quadrado, 49, mais 4 vezes 18, 72, menos vezes menos, mais 49 mais 72 dá 121. Raiz de 121 é 11. Então você tem a soma e a diferença. Agora monta o sistema, olha aí. x1 mais x2, a soma das raízes, quanto deu? Menos 7. E a diferença das raízes x1 menos x2 deu 11. Agora soma x1 mais x1, 2x1. x2 mais menos x2 é x2 menos x2 dá 0. E menos 7 mais 11 é 11, menos 7 é 4. Ora, se 2 vezes x1 é igual a 4, x1 é 4 dividido por 2, ou seja, uma raiz é 2. E a outra raiz? Pega a equação da soma aqui. A raiz que você achou, 2, mais a raiz x2 igual a quanto? Menos 7. E o x2 vai ser menos 7 menos 2. O 2 não vai passar para o segundo membro subtraindo. Menos 7 menos 2, quanto que deu? Menos 9. As raízes então são 2 e menos 9. Olha só que beleza. Não é bacana? Vou te dar mais um exemplo. Vamos lá, num segundo exemplo aqui. Vamos lá na equação. Menos 2x ao quadrado, menos 4x mais 6 igual a zero. Vamos calcular a soma. Oposto de b sobre a. Oposto de menos 4 é 4, dividido por a, menos 2. Essa soma deu menos 2. E a diferença? Raiz de delta sobre a. Vamos lá, raiz de delta. Delta é o quê? b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é 6. Dividido por a. Quanto que é o a? Menos 2. Aí ficou quanto? Raiz de menos 4 ao quadrado, 16. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 2, 8 vezes 6, 48. Quanto que é 16 mais 48? É 64. Raiz de 64 é 8. Dividido por menos 2 dá menos 4. Então, quanto que é a soma? Menos 2. Quanto que é a diferença? Menos 4. Monta então o sistema. Olha ele aí. Então, o sistema vai ficar a soma das raízes, menos 2.
A diferença das raízes, menos 4. Soma as equações. x1 mais x1, 2x1. x2 menos x2, 0. Menos 2 menos 4, na soma dá o quê? Menos 6. Então, uma raiz é menos 6 dividido por 2, que dá quanto? 3 negativo. Não é legal? Agora, e a outra raiz? Substitui na primeira equação da soma. A primeira raiz, x1 é menos 3, mais a segunda, x2, é igual a menos 2. Agora o 3 vai passar para o segundo membro o quê? Mais 3. Então vai ficar x2 é igual a menos 2 mais 3. Quanto que é menos 2 mais 3? É 3 menos 2, ou seja, mais 1. Então quais são as raízes daquela equação? Menos 3 e mais 1. É muito legal, não é não? Ainda dá tempo de mais um exemplo. É bom que eu fiquei entusiasmado. Vamos lá em mais um exemplo, olha aqui. Menos x ao quadrado, menos x mais 20 igual a 0. Vamos na soma das raízes. Oposto de b, oposto de menos 1 mais 1, dividido por a, menos 1. Essa divisão dá menos 1. Quer dizer que a soma das duas raízes que eu estou procurando é menos 1. A diferença das raízes, raiz de delta sobre a, vamos lá. Raiz de delta. b ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes a, menos 1, vezes c, mais 20. Dividido por a, que é menos 1. Aí ficou quanto? Menos 1 ao quadrado, 1. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 20, 80. 80 mais 1, 81. Quanto que é a raiz de 81? 9. Dividido por menos 1, menos 9. Então agora você monta o sistema. Olha que sistema legal. Simples. A soma das raízes, quanto é? Menos 1. A diferença das raízes, x1 menos x2, quanto é? Menos 9. x1 mais x1, 2x1. x2 cancela. Menos 1 menos 9, menos 10. O x1 é menos 10 dividido por 2. Quanto que é 10 negativo dividido por 2? 5 negativo. Está aqui uma raiz. Agora, substituir essa raiz na primeira equação. Menos 5 mais x2 igual a menos 1. E o 5 menos 5 vai o quê? Somar mais 5. Então vai ficar x2 é igual a menos 1 mais 5. Quanto que é menos 1 mais 5? É 5 menos 1, que é o quê? 4. Então, quais são as raízes daquela equação? Menos 5 e 4. Olha só que coisa bonita, não é? É sim, com certeza, não é? Então veja bem, olha que simplicidade. Você calcula a soma das raízes por uma relação bem conhecida, calcula a diferença das raízes por uma relação que muitos de vocês estão conhecendo agora, né? Porque ela não é comum nas apostilas e livros didáticos. Então, com a soma e a diferença, você vai sempre formar um sisteminha simples de primeiro grau, olha aqui, de duas variáveis. Duas equações, duas variáveis de primeiro grau, não é? E vai sempre o quê? Você vai sempre poder cancelar a segunda variável, o x2, porque são números opostos, né, na soma dá zero. Calcula uma raiz, substitui na primeira equação, calcula a outra. Beleza? Maravilhoso. Aqui o tempo está acabando, numa outra aula eu vou trazer mais alguns exemplos, inclusive com exemplo de raiz irracional, que aparece sempre um par de conjugados de raízes irracionais, tá certo? Raízes conjugadas. Então é isso por enquanto, pessoal. Bons estudos, boa semana, um abraço, tchau, tchau.